Ok, então dando início à nossa segunda parte, eu queria fazer um comentário a respeito desse capítulo Mil Platôs, que é o capítulo 9, intitulado Segmentaridade Micropolítica, que é onde a questão do fascismo aparece de forma mais explícita, né? Vejam, é muito interessante a maneira como o capítulo se organiza, porque Deleuze e Guattari, eles introduzem a sua discussão sobre o fascismo a partir de uma teoria geral da organização social. Essa teoria geral, ela não parte de formas de desenvolvimento em sequência, ela não é uma teoria evolutiva, né? Como, por exemplo, a teoria positivista das formas sociais é uma teoria evolutiva clássica, um modelo clássico de teoria evolutiva, né? Sociedade animista, religiosa, científica. Então. Na verdade, ela tenta dar conta de um jogo de dinâmicas distintas presentes em todas as formas sociais, que é uma maneira de abandonar uma perspectiva histórica teleológica. E tendo isso em mente, Deleuze e Guattari eles partem de uma apresentação de modos de segmentaridade, que é um conceito que vem do Durkheim e que se refere a regimes de organização e de reorganização social que estabelece relações não a partir de um centro funcional, como no caso da noção de Estado, né? E aparece aqui a distinção entre sociedades de segmento e as sociedades centralizadas. Deleuze e Guattari partem daí para abandonar essa distinção e propor duas formas de segmentaridade. Que é uma forma dura e binária, a outra é flexível e não binária. Todas as duas estariam presentes em todas as formas sociais em maior ou menor grau. São tendências imanentes de todas as formas sociais, né? Essa é a base para uma distinção bastante presente na teoria do Deleuze e Guattari entre estruturas molares e estruturas moleculares, né? Molares, duras, binárias, moleculares, flexíveis, não binárias, né? Note-se que essas dualidades elas não são mobilizadas tendo em vista uma distinção etapista entre tipos de sociedade. A sociedade não passa de uma estrutura molar a uma molecular, né? Elas procuram dar conta, na verdade, de tendências diversas, de níveis distintos, no interior de todas as formas sociais. E essa dualidade ela vai ser fundamental para a distinção que nos interessa, que é essa entre macropolítica e micropolítica. Deleuze e Guattari descrevem tal distinção da seguinte forma: sejam conjuntos do tipo percepção ou sentimento, sua organização molar, sua segmentaridade dura, não impede todo um mundo de microperceptos inconscientes, de afetos inconscientes, segmentações finas, que não apreendem ou não experimentam as mesmas coisas, que se distribuem de outra forma, que operam de outra forma. Uma micropolítica da percepção, da afecção, da conversação. Se considerarmos os grandes conjuntos binários, como os sexos ou as classes, fica claro que eles passam também nos agenciamentos moleculares de outra natureza e que há dependência recíproca, pois os dois sexos reenviam, por exemplo, a múltiplas combinações moleculares que colocam em jogo não apenas o homem na mulher, mas a relação de cada um no outro, com o animal, com a planta, etc. 1000 pequenos sexos. Ou seja, vejam o que essa distinção ela procura organizar. A macropolítica é aquela que se organiza a partir de um modo necessariamente binário e opositivo. Daí a referência às esferas da classe e do sexo. Esse binarismo ele é um modo privilegiado de organização e de legislação inerente normalmente ao Estado. Há uma constituição do que eles chamarão de aparelhos de Estado, né? Lembrando a discussão do Althusser. Nesse sentido, a macropolítica normalmente opera
pela visibilidade das grandes oposições. No entanto, esses binarismos molares também se enraizam em estruturas moleculares, produzindo outros tipos de fenômenos. Né? Assim, os binarismos escondem uma rede molecular de relações no seu interior, que sempre forçam as oposições molares a um ponto de decomposição. As contradições sociais só funcionariam a grande escala. Do ponto de vista micropolítico, as organizações não se fazem a partir de contradições, se fazem a partir de linhas de fuga, de dinâmicas de transbordamento. Deleuze e Guattari fazem a mesma observação a respeito da relação entre classe e massa. Há sempre um outro regime que coexiste com a separação e a totalização de segmentos duros, no caso a classe. Né? Há sempre uma tensão interna às formas sociais entre processos de codificação e fluxos de descodificação. Então, vocês percebem, a ideia central é essa polaridade molar, molecular, essas formas de segmentaridade, elas explicitam estruturas imanentes à vida social em geral. Né? Então, não há forma social que não tenha uma dinâmica molar e molecular. Só que isso implica também dois horizontes de ação distintos, que se organizam, se articulam, mas são dois horizontes de ação. O horizonte macropolítico e o horizonte micropolítico, que se enraizam e se comunicam. Né? O horizonte macropolítico, esse horizonte onde as estruturas da contradição ainda elas são operatórias. Né? Por isso, a questão da contradição que tem na dimensão da noção de classe, uma luta de classe, as contradições que são organizadas sob a forma do Estado, e por aí vai. Né? Bem, no campo molecular, certo? O que você tem é um sistema que não é pensado, cuja produção não é pensada sob a forma da contradição. Né? E esses sistemas moleculares de rearranjos, de fluxos, eles são a vida imanente das grandes estruturas. Né? Então, eles criam dois... Você percebe que você tem dois núcleos importantes de atuação. Né? E o que significa... Ou seja, não significa que a atuação macropolítica ela é obsoleta. Né? Que seria mais ou menos a atuação dentro dessas estruturas de contradição, tipo partido, sindicato, Estado, por aí vai. Não significa que elas são obsoletas, significa que elas se enraizam em outros elementos. Né? E elas pedem também duas dinâmicas de estratégia. Né? Bem, Deleuze e Guattari ainda farão uma distinção interna às estruturas moleculares, que aos fluxos moleculares que permitem devires e microdevires, que estabelece conexões e relações para além dos binarismos molares, mas há também aquilo que eles chamarão de linhas de fuga, com seu empuxo em direção ao fora. E, nesse sentido, a análise política não deve se deixar aprisionar pela dimensão macropolítica, embora essa dimensão não seja indiferente. Ela também não deve ter a ilusão de que a dimensão micropolítica é a verdadeira esfera decisiva. Diz Deleuze e Guattari, as fugas e movimentos moleculares não seriam nada se eles não repassassem pelas organizações molares, não refizessem seus segmentos, suas distribuições binárias de sexo, de classe, de partidos. Né? E essa é uma maneira de dizer que uma análise efetiva deve compreender as articulações entre macropolítica e micropolítica. Deve apreender os fenômenos no seu ponto de articulação entre dois níveis. Pois só assim será possível apreender o movimento efetivo e as tensões concretas em jogo nas transformações políticas. Essa dimensão micropolítica, no entanto, ela não é uma dimensão individual, em contraposição a uma dimensão social. A gente pode dizer que ela é uma dimensão libidinal, organizada como fluxo, em contraposição à dimensão institucional e organizada como segmento. E, mais uma vez, essa articulação entre a dimensão libidinal e institucional, ela é uma articulação. Né? Ela se articula. Uma contraposição fundada sobre uma solidariedade profunda,
Daí porque, eu cito Deleuze e Guattari, a administração de uma grande segurança... Dá um exemplo. A administração de uma grande segurança molar, organizada, tem por correlato toda uma microgestão dos pequenos medos, toda uma insegurança molecular permanente, a ponto de que a fórmula dos ministérios do interior poderia ser uma macropolítica da sociedade por e para uma micropolítica da insegurança. Então, o que ele está querendo dizer? Por que é importante articular esses dois níveis? Porque ele demonstra o horizonte efetivo da ação política. Por exemplo, é impossível compreender, esse é um exemplo que eles dão, é impossível você compreender um discurso macropolítico sobre segurança sem entender que ele é um discurso micropolítico sobre insegurança. Não é possível compreender um discurso macropolítico que organiza, então, certo, toda a ação do Estado, né, a partir do paradigma da segurança, sem compreender que essa enunciação também é, ao mesmo tempo, uma produção da insegurança micropolítica, no nível micropolítico. Né? O que é a maneira que eles têm de falar uma coisa que, no fundo, é uma consequência, se você lê o Hobbes de maneira atenta. Né? Hobbes vai descrever mais ou menos a seguinte ideia. O medo é um afeto político central. Então, qual é a função da soberania, do Estado soberano? Né? É garantir um pacto de segurança. Só que, é claro, esse pacto de segurança, ele é, ao mesmo tempo, o pacto de segurança e a perpetuação da insegurança. Porque se a insegurança some do horizonte, não tem mais por que você pedir segurança. Né? Então, se a insegurança some do horizonte, certo? Então, paulatinamente, o Estado ele vai perdendo a sua função, e mais, vai perdendo a sua força de adesão e de coesão. Né? Então, o Estado tem que ser o gestor da insegurança e da segurança. Eu tinha dito uma vez, ele é o bombeiro e o piromaníaco da vida social, ao mesmo tempo. Né? Ele promete... o Estado, a essência do Estado é mafiosa. Né? Ele promete a segurança e vende a insegurança ao mesmo tempo. Né? Ou seja, isso significa que ele precisa gerir a insegurança social. Ele precisa permitir a produção, a circulação do sentimento da insegurança. Por isso essa ideia da microgestão dos pequenos medos. Ele precisa ser a microgestão dos pequenos medos. Dessa crença de que, afinal de contas, bem, se vocês deixarem a porta da casa destrancada, com certeza alguém vai entrar, vai invadir, vai levar tudo. Se não existir o Estado, se não existir a polícia, se não existir os poderes instituídos, bem, isso aqui seria um caos. A gente estaria se esbofeteando de maneira absolutamente livre e solta, certo? Onde a despossessão seria generalizada, a possibilidade da morte violenta seria um dado, quase um dado natural. Certo? Então, é necessário que essa microgestão do medo ela esteja continuamente presente, para que a segurança possa ser o elemento ordenador da vida social. Essa compreensão das relações entre o molar e o molecular vai ser fundamental para a leitura que Deleuze e Guattari farão do fascismo. Porque não se trata de privilegiar a dimensão macropolítica e descrever o fascismo a partir da presença de uma concepção totalitária de Estado, até porque outros modelos políticos conhecerão figuras totalitárias do Estado. O fascismo traz um tipo muito específico de totalitarismo, no qual a preservação do Estado totalitário não é o eixo da lógica da ação política. Acho que essa é uma das grandes contribuições que eles dão. Vou falar, tem um elemento, e na verdade eles absorvem isso do Pauvili-Riot, né? Mas eles colocam isso em circulação de maneira muito boa. Falam, olha, tem um elemento que determina, que especifica o fascismo, especifica a natureza do totalitarismo fascista. O totalitarismo fascista não visa a autopreservação do Estado. Contrariamente a outras formas de totalitarismo, porque você vai falar, de uma certa maneira, para os países capitalistas era muito mais fácil você negociar com os estados comunistas, com o totalitarismo stalinista. Né? Porque o totalitarismo stalinista é um totalitarismo racional, né? No sentido de que ele organiza todas as suas forças para a autopreservação do Estado. Né? A eliminação dos opositores, os elementos clássicos, a eliminação dos grupos de oposição, certo? A gestão contínua, então, do processo de autorregulação do Estado, certo? O Estado regulador, certo? Ao mesmo tempo o Estado centralizador e por aí vai.
Vai dizer, não, mas o fascismo era outra coisa. Ele tem uma outra dinâmica. Né? Por isso que a questão da guerra ela é fundamental. Né? Por isso que o fascismo é uma espécie de movimento do Estado em direção à sua própria autodestruição. Porque aí vem uma discussão interessante, porque para entender esse ponto, eu queria desdobrar isso melhor, se faz necessário compreender a dimensão molecular do fascismo. Compreender o que eles chamam de o microfascismo. Nesse nível, o fascismo se mostra muito menos centralizado, muito menos duro do que, por exemplo, o Estado stalinista, que seria a figura mais clássica de um Estado totalitário. Observando-o a partir da sua estrutura molecular, o fascismo aparece muito mais como um corpo cancerígeno do que como um organismo totalitário. Nessa dimensão do microfascismo, fica mais claro também encontrar uma resposta à questão reichiana, porque o desejo deseja a sua própria repressão. Pois, diz Deleuze-Guattari, é muito fácil ser antifascista no nível molar, sem ver o fascista que se é, que nós entretemos e alimentamos, que cuidamos com moléculas pessoais e coletivas. Só que a resposta de Deleuze-Guattari a respeito do que nos faz desejar o fascismo passa pela implementação política de uma certa dimensão da pulsão de morte. Mesmo que os dois afirmem a ocasião, não invocamos pulsão de morte alguma. Mas seria necessário invocá-la mas não seria necessário invocá-la de maneira explícita. Basta ouvir o que pulsa em afirmações como, eu cito, eis aí o quarto perigo, que a linha de fuga atravesse a parede, que ela saia dos buracos negros, mas que ao invés de se conectar com outras linhas e aumentar suas valências a cada vez, ela se volta à destruição, à abolição pura e simples, à paixão de abolição. Vejam, essa leitura libidinal do fascismo, que se apoia à sua maneira em um certo risco interno à pulsão de morte, vai ser um elemento importante aqui. Mesmo as ambiguidades que Deleuze-Guattari descreve, né, o mesmo processo, a linha de fuga, ela pode produzir a pura e simples abolição, então ela se volta à abolição pura e simples, à destruição de si mesma, ela pode produzir mutações de formas e lugares, ou seja, você tem o mesmo processo, né, que, de uma certa maneira, tem duas valências possíveis. Né? Mas você percebe, quando a gente tinha discutido do Bataille, por isso eu quis fazer a articulação. O mesmo processo, né, a experiência do heterogêneo, que produz duas experiências políticas distintas. Aqui, de novo, a mesma coisa. O mesmo processo que pode produzir uma transformação ou uma regressão fascista. Né? Olha, eu queria insistir, por exemplo, em um ponto, para tentar abordar essa questão de uma certa maneira. O fascismo não é exatamente o culto da ordem. O fortalecimento da estrutura binária, da norma e das suas formas de controle. Há algo no seu interior que se assemelha a essas dinâmicas libertárias de linhas de fuga. E a esses fluxos moleculares, a essas que paradoxalmente são fundamentais para processos de singularização. Nós encontramos aqui, então, a ideia de algo que necessariamente aproxima o fascismo de um processo revolucionário efetivo. No entanto, essa possibilidade de efetivação ela é cortada por uma submissão da força de transformação a uma paixão de abolição. Né? E vem um dado, só para lembrar um dado interessante. Uma das teorias mais consistentes sobre o Estado fascista foi fornecida pelo Franz Neumann em um livro chamado Behemoth. E uma das ideias centrais do Neumann é que o Estado fascista não é um Estado centralizado, organizado. Ele é um caos organizado. Ele é, na verdade, um Estado, por exemplo, ele diz, veja o que era o Estado nazista. O Estado nazista é uma composição de 4 grupos distintos, autônomos, que brigam entre si a todo momento. Né? Então você tinha o partido, você tinha as Forças Armadas, que afinal de contas as Forças Armadas, com a sua
com a sua tradição prussiana, da aristocracia prussiana. Você tinha o Estado, o partido, as Forças Armadas, a indústria monopolista, e você tinha a burocracia do Estado, da classe média da burocracia do servidor da burocracia do Estado. E esses grupos, eles não tinham nada em comum. Nada em comum. A única coisa em comum que eles tinham era a guerra. A guerra os unificava. Eles estavam em contínua briga entre si. Só que essa briga era a forma de gestão do Estado. Ela era a forma normal de gestão do Estado. Você tem um Estado de gangues. Não? E são 4 gangues. Então, a gangue dos industriais monopolistas, a gangue do partido, certo? Você tem com a SS, todas as suas estruturas, você tem as Forças Armadas, e você tem a burocracia que ficava lá, de uma certa maneira, preservando o seu espaço, certo? E usando dispositivos jurídicos e por aí vai. E tudo isso estava de uma certa forma articulado com um princípio, que é o princípio do Führer, né? Que é a figura que fazia a mediação. E muitas vezes essa mediação era meramente simbólica, o poder dele era meramente simbólico, né? Mas ele não conseguia fazer mediação tal qual, né? Ou às vezes conseguia intervir mais. Mas a questão fundamental era que, e isso o Neumann fala, no caso do fascismo italiano isso era claro, do ponto de vista das realizações econômicas do fascismo italiano, foi uma catástrofe. Agora, como é que você faz a gestão do Estado? Era muito importante que o Estado fosse um caos. Porque a todo momento você pode falar, não, olha, nós estamos aqui dentro de um processo de uma revolução imanente, mas as Forças Armadas estão atrapalhando, mais o Estado está atrapalhando, mais a burocracia do Estado está atrapalhando. Certo? Então, em última instância, nós estamos lutando. Então, o que é o fascismo? É um governo que luta contra o Estado. Ele é o Estado e, ao mesmo tempo, ele age como se ele fosse uma sedição interna do Estado. Ele é o tipo de governo que vira para você e fala, não, nós temos um grande projeto a realizar. Você nunca sabe exatamente qual é o tal do grande projeto. Mas, de qualquer maneira, isso pouco importa, porque a gente está aqui contra tudo que está aí. Certo? Mas a gente tem um grande projeto a realizar. Só que é impossível, não tá dando para realizar, porque, veja os burocratas do Ministério X, como eles estão atrapalhando tudo. Veja os infiltrados, sempre tem uns infiltrados em algum lugar. Certo? Mas isso é um processo de gestão normal. Isso é fundamental que exista para sempre, porque é a maneira então que o governo consegue encontrar uma justificativa para a sua inação, para a sua paralisia. Certo? E como é que se sai da paralisia, diz o Neumann? Pela guerra. Aí a guerra articula, né? E ela joga para frente a todo momento. É um Estado que a todo momento joga para frente os seus próprios impasses. Por isso a guerra ali é absolutamente constitutiva. E essa guerra não é uma guerra de conquista. Ela não é uma guerra de conquista de fortalecimento do Estado. Ela é uma guerra suicidária. Por isso que o Deleuze e o Guattari trazem do Paul Virilio essa ideia, o Estado nazista é um Estado suicidário, né? Muito mais do que um Estado totalitário. A sua essência, a essência do Estado nazista, é dada pelo famoso telegrama, acho que no 47, né, que é onde o Hitler, então, vendo a guerra terminando, ele fala então, que a Alemanha pereça. Né? No sentido, o exército alemão tem que destruir toda a estrutura de infraestrutura da Alemanha. Toda a infraestrutura viária, toda a infraestrutura urbana da Alemanha. Né? No que, vocês sabem, ele pede isso para o espia, né? O espia fala, mas você vai jogar a Alemanha na Idade Média. Né? De novo. Fala, não, mas que a Alemanha não estava à altura. Ela não estava à altura do seu destino. Né? Não estava à altura da grande revolução que nós estávamos pensando para o país. Né? Então, esse é um elemento importante na argumentação do Deleuze e Guattari. Ou seja, compreender como a simples forma do Estado totalitário, isso não nos leva muito longe. E nem é imanente com o que significa essa colonização de uma revolução possível pelo fascismo. O fascismo só pode ser compreendido dessa forma. Ele coloniza um processo de transformação. Só que é só maneira de colonizar, percebe? Ele insiste. É uma maneira no qual esse processo de transformação ele entra numa linha de fuga de pura abolição e destruição. De si. De si. Certo? Então, ou seja, é como se é uma autoimolação.
em nome de algum ideal que nunca pode se realizar, porque ele não tem como se realizar, né? Então, qual é a maneira... Claro que aí você tem toda a lógica freudiana por trás. Qual a maneira de você sustentar um ideal superegóico para o Freud, né? Quer dizer, o Freud diz, você... Que é uma maneira meio kafkiana, no sentido fora do termo. Quer dizer, você tem uma instância moral de observação que ela produz uma pressão sádica no eu. O super-eu produzindo uma pressão sádica no eu. Vejam, essa pressão sádica ela pode ser vivenciada da seguinte maneira. O eu, a todo momento, se sente inadequado em relação às injunções do super-eu. Só que a questão fundamental é o que liga o eu ao super-eu, o que faz, o que liga, o que erotiza esse sadismo do eu, do super-eu, né, é, na verdade, uma demanda de amor. O eu tem uma demanda de amor em relação às figuras de autoridade que consolidaram o super-eu. Essa demanda de amor é uma demanda que gerencia uma expectativa, que é a expectativa de retirar o eu do seu desamparo, né? Do seu desamparo ligado à inexistência de um objeto natural do desejo, ligado à morte, ligado à contingência. Certo? Então, é uma demanda de amparo. Só que essa demanda de amparo não pode ser realizada. Então, qual é a maneira de sustentar esse processo? É criando determinações tão superlativas que nada do que o eu faça é adequado. Tudo é inadequado. Porque essa é uma maneira de uma certa forma, dizer, não, mas é claro que eu não consegui realizar aquilo que eu pedia. Eu não estava à altura. Né? É que é um pouco o famoso paradoxo da porta da lei do Kafka. Certo? Quer dizer, em última instância, a porta está lá, fui eu que coloquei. Quando eu desapareço, ela vai embora. Entendeu? Mas a função da porta é simplesmente segurar. Segurar uma impossibilidade, é dar a forma de uma impossibilidade. É materializar uma impossibilidade. Uma impossibilidade do quê? De uma satisfação integral da demanda. De uma demanda de amparo, né? Que é decisiva dentro desse horizonte. Né? Então, vocês percebem? Esse elemento faz, entre outras coisas, com que a força do super-eu se transforme numa força suicidária. Em relação. Por isso que o Freud ele vai insistir, não se trata, num processo analítico, em hipótese alguma, de tentar adequar melhor o eu às injunções morais do super-eu. Quando o Freud, nas novas conferências introdutórias da psicanálise, fala da análise como um represamento do eu der sie, né? Ele fala, olha, como se represa um rio. Esse rio, entre outras coisas, é o rio do super-eu. É fazer com que as pressões do super-eu sejam menores para o eu. Porque ele sabe, não é uma questão de adequação a ideais morais. É uma representação fantasmática da autoridade. Certo? E como representação fantasmática, ela tem como função central perpetuar uma relação fantasmática. Né? E não levar o eu a uma espécie de progressão idealizada de si. Certo? Então vejam, só para tentar descrever isso de uma maneira mais precisa, né? Percebam como é necessário que o assujeitamento ele faça parte também do desejo, que ele se enraize nos agenciamentos do desejo. Ele é uma das linhas que sempre pode ser seguida. Deleuze e Guattari lembram como tais liberações de linhas de fuga são impulsionadas por máquinas de guerra. Essa figura da máquina de guerra, ela visa dar conta de um princípio social de movimento de desterritorialização. Ela descreve todo agenciamento social em relação de exterioridade ao campo estatal de uma dada situação. Ou seja, a guerra não aparece aqui como exercício do Estado. A guerra aparece aqui como um princípio exterior que o Estado procura, por várias formas, capturar. Então, daí a ideia, essa mais uma dualidade, toda a estrutura social é composta de máquina de guerra e aparelho de captura. Mas porque em toda a sociedade o que é primeiro são suas linhas de fuga, seus movimentos de fuga. Posteriormente aparecem aparelhos do Estado cuja função é capturá-las. A guerra, ela na verdade aqui, ela se aproxima muito da figura nietzschiana do combate, da potência do combate, né? Esse combate se degrada na forma da guerra quando ele é capturado pelo Estado, né?
Então, trata-se da virtude do guerreiro, que em várias situações se coloca em confronto mesmo com as obrigações do Estado. Trata-se da figura do nômade, que não se move por viver, ele não se move porque ele vive em um espaço liso. Essa máquina de guerra, ela pode operar como um princípio de mutação contínua de formas. Um princípio de nomadismo, que se desdobra em uma longa linha de fuga, ou ela pode, segunda opção, liberar uma carga catastrófica de destruição. Nesse caso, a máquina de guerra funciona exatamente a partir da guerra. Porque a guerra, diz Deleuze-Guattari, é o único objeto que resta quando a máquina de guerra perdeu sua potência de se mover. O mesmo princípio de transformação pode se deteriorar em forma bruta de destruição. Toda linha de fuga tem um risco interno. Tem um risco interno de se tornar uma linha de abolição, de destruição de si e dos outros. De certa forma, a questão central gira em torno de viver em linhas de fuga. Como viver em linhas de fuga? Né? Como impedir que essas linhas de fuga sejam tomadas por máquinas de destruição e de autodestruição? Quando isso ocorre, uma forma fascista necessariamente emerge. E por isso é importante para Deleuze-Guattari indicar diferenças entre o fascismo e o totalitarismo. Eu cito aqui. O totalitarismo é conservador, por excelência. Já no fascismo, trata-se claramente de uma máquina de guerra. E quando o fascismo constrói um Estado totalitário, não é mais no sentido em que um exército de Estado toma o poder. Mas, ao contrário, é no sentido de uma máquina de guerra que toma para si o Estado. Uma colocação bizarra de Virilio nos coloca no bom caminho. No fascismo, o Estado não é exatamente totalitário, mas suicidário. Há no fascismo um niilismo realizado. O que é um dos poucos momentos onde o termo niilismo aparece no Deleuze-Guattari. Né? Ou seja, a guerra fascista não é uma guerra de conquista. Ela não tem como parar. Ela não tem como se realizar. Como se fosse um movimento perpétuo, sem objeto nem alvo, cujos impasses só levam a uma aceleração cada vez maior. A ideia nazista de dominação, ela não está ligada ao fortalecimento do Estado, está ligada ao movimento em movimento constante. Hannah Arendt falará da essência, porque essa é uma referência importante do Deleuze-Guattari, por incrível que pareça, o livro Origens do Totalitarismo, né? Que o Deleuze vê como um dos grandes livros sobre o nazismo. Né? Hannah Arendt falará da essência dos movimentos totalitários, que só podem permanecer no poder enquanto estiverem em movimento e transmitirem movimento a tudo que os rodeia. Há uma guerra ilimitada, que significa a mobilização total de todo efetivo social. A militarização absoluta, em direção a uma guerra que se torna permanente. Guerra, no entanto, cuja direção não pode ser outra que a destruição simples. Como se o horizonte da catástrofe fosse, desde o início, o verdadeiro horizonte da ação. Deleuze e Guattari lembram, por exemplo, dessas afirmações de Goebbels. Eu cito Goebbels. No mundo da fatalidade absoluta, no interior do qual se move Hitler, nada tem mais sentido, nem o bem nem o mal, nem o tempo nem o espaço. E o que os outros homens chamam de sucesso não podem servir de critério. É provável que Hitler terminará em catástrofe. Não por outra razão, tudo se passa como se o nazismo tivesse necessariamente que se realizar nesse famoso telegrama 71, era 71, no qual Hitler anuncia, se a guerra está perdida, que a nação pereça. Hannah Arendt, cuja análise Deleuze apreciava, falava do fato espantoso de que aqueles que aderiam ao fascismo não vacilavam nem mesmo quando eles próprios se tornavam vítimas, quando os seus próprios interesses eram rechaçados, mesmo quando o monstro começava a devorar seus próprios filhos. Porque, afinal de contas, eles foram presos a uma certa lógica libidinal que é a lógica superegóica clássica.
Mesmo a destruição de si não pode ser feita sem alguma forma de satisfação libidinal. Uma das colocações, acho, fundamentais do Freud, né? Mesmo quando o Freud fala, acho que, se não me engano, no princípio econômico do masoquismo, né? Mesmo a destruição de si não pode ser feita sem alguma satisfação libidinal. Então ainda é uma questão de libido, ainda é uma questão de desejo. O que é claro, mais uma vez, complexifica a ideia de que o desejo per se nos libera, porque mostra, entre outras coisas, como o desejo ele pode fornecer a base da nossa servidão, mas ele fornece uma estrutura compreensível, explanatória, que ela parte desse princípio de que você tem o mesmo processo que mobiliza tanto a transformação quanto o risco da sua regressão. Né? Esse é o eixo, um pouco, da leitura que o Deleuze e o Guattari vão fazer do problema da economia libidinal do fascismo. Né? Bem, era isso que eu tinha a apresentar para vocês. Se tiverem alguma questão, a gente ainda tem tempo. Professor, aproveitando que você explorou um pouco essa diferença entre molar e molecular do Deleuze e do Guattari, e que você tinha falado na primeira parte do curso um pouco da relação entre economia e desejo, eu te pergunto, durante algum tempo, e pelo menos até o Circuito dos Afetos, você frisou que a tarefa mais urgente da esquerda brasileira seria avançar pautas propriamente econômicas, porque elas seriam transversais de uma forma que é avessa à lógica da identidade. Isso é particularmente claro naquele seu livro Intervenção à Esquerda, que não tem que dizer seu nome, certo? Bom, quando você fala hoje que todo modo de produção social é um modo de inscrição do desejo, percebe-se que há uma certa continuidade entre esse tipo de questão, né? E o que está sendo posto hoje. Só que, como você escolheu frisar que o fascismo é um fenômeno, ao mesmo tempo, estrutural, institucional e cotidiano, que funciona a nível interpessoal e intrapessoal, e que fundamentalmente funciona em dimensões variadas da vida dos sujeitos, eu te pergunto se você mantém esse diagnóstico de que a tarefa principal da esquerda brasileira seja voltar ou avançar, sobretudo, pautas econômicas. Se você mudou ou não de opinião. Tá. Obrigado pela pergunta. Eu diria o seguinte, na verdade, a meu ver, o problema efetivo é que, numa certa configuração de lutas como a nossa, muito dessas pautas identitárias eles transformaram em pautas compensatórias. Em que sentido? A esquerda não consegue avançar em uma transformação estrutural da base econômica do nosso país. Ela não consegue ser nada mais do que uma espécie do good cop do capitalismo brasileiro, sabe? Então, aquele que vai fazer as coisas que a direita faria, mas faz com uma dor no coração. Né? Assim, faz com uma certa tristeza, fala, olha, desculpa eu estar aqui, na verdade, torcendo o seu pescoço, né, e tirando os seus direitos. Eu não gostaria mais da situação, a crise, não sobrou outra alternativa. Né? Então, é claro, dentro desse horizonte, onde ela vira um gestor dos menores danos do capitalismo, como fazer menores danos do capitalismo, o único espaço onde ela fornece uma transformação efetiva são os processos de reconhecimento. Que aí ela consegue avançar alguma coisa. Né? Só que eu insistiria em que, qual o sentido? Não é que essas transformações elas são secundárias, elas são fundamentais. Isso nunca passou pela minha cabeça de questionar isso. É simplesmente falar como isso está funcionando hoje. Como é que isso está funcionando? E tem um outro elemento também, que é mais ou menos o seguinte. E eu acho que esse é tão ou mais importante do quanto, né? Que é o Stephen Bannon, que todos vocês sabem quem é, ele fez uma afirmação um tempo atrás, dizendo o seguinte, todas as vezes que vocês falam em política de identidade, eu ganho. Né? E aí vem uma boa questão, por quê? O que acontece? Né? Eu diria, acontece, entre outras coisas, uma coisa muito significativa. Essas políticas não são identitárias.
Esse já é um erro de base. Isso não é verdade que essas políticas são identitárias. Quando elas são vistas como políticas identitárias, elas perdem tudo do que elas podem conseguir. Certo? Ao contrário, elas são as verdadeiras políticas universalistas que nós conhecemos. Porque elas consistem em dizer a universalidade almejada não foi alcançada. Né? Ela ainda não existe. Mas isso não significa retirá-la a universalidade do horizonte. Ao contrário. Significa, na verdade, insistir bem ao sentimento de injustiça qual nós estamos submetidos. Ele vem do fato de que nós sabemos muito claramente que essa universalidade ainda não foi realizada. Né? E aí vem a questão interessante. Quem pode falar em nome da universalidade? Acho que essa é a questão central. Né? Porque uma coisa é quando aqueles que foram objetos de uma história brutal de violência começam a falar em nome do universal. Eles quebram radicalmente toda a estrutura de funcionamento da vida social. Eu posso dar um exemplo que me parece paradigmático disso. A Revolução Francesa, como todos vocês sabem, a princípio teria sido feita em nome, né, da igualdade, da liberdade e da fraternidade. Né? Bem, por causa disso, os jacobinos, que eram mais consequentes em relação a esses ideais, falaram, olha, sendo assim, a escravidão nas colônias é uma barbárie. E, a escravidão deve ser abolida. Então, ela é abolida em 1793, se não me engano. Né? E exatamente a partir do momento em que os jacobinos têm hegemonia na Assembleia. Né? Quando eles perdem a hegemonia, o que acontece? Napoleão começa, paulatinamente, a tentar reinstaurar a escravidão nas colônias. Né? Só que, bem, a colônia principal era a colônia de São Domingos, né? Que é o Haiti. Né? Só que aí vem uma questão interessante. Acontece um fenômeno absolutamente impressionante, né? Que é descrito muito bem no livro do Cecil James, Os Jacobinos Negros. Né? Você tem uma batalha que vai ocorrer, né? E, de repente, as duas tropas são aquarteladas, né? E os franceses começam a ouvir, do outro lado, os haitianos cantarem as canções revolucionárias da Revolução Francesa. Entre elas, a Marselhesa. Né? E aquilo foi uma destruição do moral da tropa. Eles olham e falam, mas espera aí, contra quem que nós estamos lutando? A gente está lutando contra a nossa mensagem vinda para nós de forma invertida. Né? O velho Lacan dizendo, quando a tua mensagem vem para você de maneira invertida, porque alguma coisa realmente séria aconteceu. Né? De fato, estão falando, mas espera aí, isso significa que, em última instância, nós já não somos a expressão da universalidade. A expressão da universalidade está lá. Mas, eu diria, é só quando os antigos escravos falaram em nome do universal é que a Revolução Francesa realmente aconteceu. Até então, ela só ocorreu no Haiti. Até então, ela era uma revolução colonial, uma questão nacional. Ela vira um fato universal, um fato de história universal lá, onde aqueles que tinham sido expulsos da condição de humanos, tratados como coisas, né, reduzidos à condição de mercadoria, onde a morte ela não é vista como uma morte, ela é vista como uma perda de investimento de ativo. Seja, aqueles que tinham sido eliminados da condição fundamental de humanidade, eles falam em nome da humanidade. Só eles podem falar em nome da humanidade, mas ninguém. Certo? Aqueles que foram expulsos da humanidade podem falar em nome da humanidade. Quando eles falam, uma nova humanidade pode ocorrer. Porque eles falam dizendo, esta humanidade ainda está por vir. E ela começa agora, com a nossa luta. Certo? Então, vocês percebam, a força política de um posicionamento e uma enunciação dessa natureza é explosivo. Sempre foi, sempre será. Porque ela implica todos os sujeitos em uma transformação efetiva de todos. Ela faz com que um processo em devir ele aconteça no tecido da vida social. Porque, em última instância, eles falam todos aqueles que existem ainda hoje não existem sob a forma de uma universalidade possível. Eles estão todos mutilados. Para que eles possam existir, é necessário que aqueles que até então foram expulsos da humanidade, eles enunciem uma humanidade por vir que, de uma certa maneira, coloca todos em um devir outro. Então, vocês percebem? Quer dizer, eu diria, a astúcia mais brutal do neoliberalismo é destruir a força política dessa experiência. A partir do momento em que ele, o neoliberal, tenta reduzir
essas questões a meras questões identitárias, o que elas não são. Porque, é claro, se elas fossem, então não existiria luta política. Porque, em última instância, nós estaríamos usando a gramática daquele contra o qual nós combatemos. Quem é que fala? Não existe nada a não ser... Ou seja, cada um fala sobre si. Ninguém fala sobre o outro, sobre o genérico, sobre nada disso. Eu falo sobre o que é meu, sobre o que é minha propriedade, sobre o que é minha propriedade, sobre o que é meu lugar, sobre o meu território. Vocês percebem? Ou seja, então, peraí, se a questão é sobre o que é meu, se a gente está brigando sobre o que é de cada um, o que é meu para cada um, o que é próprio para cada um, é claro que não tem briga nenhuma. Isso é uma briga gestionária. Nada mais do que isso. É uma coisa do tipo, não, peraí, então cada um vai ter o que é seu, mas a princípio tinha uma força transformadora nas lutas revolucionárias, era abolir a ideia de propriedade, de uma vez por todas. E abolir a ideia de propriedade é muito mais difícil do que a gente imagina, porque não é simplesmente uma questão sobre quem vai usufruir do fruto do meu trabalho, é abolir o que é próprio, criar uma dinâmica do que é impróprio, do que é inapreensível, certo? Do que não se deixa colocar sobre a forma da propriedade. Certo? Então, isso exige uma mudança brutal na nossa forma de relação às coisas e nossa forma de relação a si. Certo? Nossa forma de relação do que significa um sujeito, em nome do que ele fala. Será que não é possível um sujeito que fala em nome de múltiplas vozes, que nem todas são dele, ao contrário, ele entra num processo onde o que é meu desaparece. Se não é possível uma enunciação dessa natureza, não há política possível. O que existe é simplesmente uma questão de saber, afinal de contas, como cada um se defende. Né? E nada mais do que isso. Agora, se nós nos limitamos a um horizonte onde a questão é como cada um se defende, bem-vindo ao liberalismo, bem-vindo ao horizonte liberal, que é esse. Sempre foi. A gente não está dando um passo para fora de uma forma de vida que nos destrói. Quer dizer, isso é o horizonte robesiano, entre outras coisas. Então, como cada um se defende? Então, como cada um define o que é seu território? Certo? Você percebe? É claro que isso, eu diria, retira uma dinâmica fundamental, que é uma dinâmica de transformação, que a enunciação daqueles que então tinham sido destruídos na sua possibilidade mesmo de reconhecimento, certo? Traz. Agora, aí vem uma questão, porque a questão, insistir, não, mas a questão econômica, ela vira uma questão central. Porque, é claro, o que significa o problema, a questão econômica nesse horizonte? É uma questão de implicação genérica. Implicação genérica por quê? Afora 2% da população, todos nós somos espoliados. Cada um à sua forma, mas todos somos espoliados. Então, significa, há um processo de solidariedade genérica que pode ser criado, e essa sempre foi a força da esquerda no mundo inteiro. Saber mobilizar essa transversalidade. Certo? Ou seja, a espoliação, ela bate todo mundo. Né? E não só a espoliação bate todo mundo. Quando a violência do Estado, aí no caso brasileiro, quando a violência do Estado brasileiro se consolida, você pode ter certeza, essa violência ela vai para todos os lados. Né? E, normalmente, ela bate aqui, literalmente, né? E a história da violência do Estado aqui nessa universidade é uma história que todos vocês conhecem. Ela vai longe, certo? E ela vai bater em todos esses lugares que nunca conheceram que é democracia nesse país. Né? Porque é sempre bom lembrar, ninguém está lutando para reinstaurar a democracia. Porque você não pode lutar pelo que nunca existiu. Nunca houve democracia no Brasil. Certo? Democracia no Brasil ela é uma coisa de duplo nível. Ela existiu para nós aqui. Né? Mais ou menos ela existiu para nós. Mas agora você anda 20 quilômetros, você vai para a Ceilândia, né? Você não tem democracia, nunca teve. As pessoas nem sabem do que se trata. Certo? Não tem nenhum tipo de garantia legal, não tem nenhum tipo de garantia individual, eles estão submetidos ao lado mafioso do poder do Estado brasileiro, à sua estrutura necropolítica, porque, afinal de contas, esse Estado foi criado a partir de uma dualidade ontológica, que é a dualidade ontológica do latifúndio escravagista, né, que nunca desapareceu do horizonte brasileiro, mesmo que ele tenha ficado obsoleto do ponto de vista da estrutura econômica, né, obsoleto mais ou menos, né, dependendo da região também. Mas, ou seja, o que o latifúndio escravagista representa?
representa uma dualidade ontológica. Há dois tipos de seres humanos. Aqueles que podem ser vistos como sujeitos e aqueles que são coisas. Aqueles que são submetidos à condição de coisa. Aqueles cuja morte vai ter choro, vai ter reconhecimento, e aqueles cuja morte não vai ter desaparecimento, não tem nem corpo, não tem nem nada. Então, 57 pessoas mortas na penitenciária de Belém. Elas não têm nome, elas não têm história, elas não têm narrativa, elas não têm choro, elas não têm luto, elas não têm nada. Certo? Isso é a expressão de uma dualidade que sempre existiu na sociedade brasileira. Certo? Sempre existiu no horizonte da ação do Estado brasileiro. E nessa dualidade, então, ela fez com que alguns conhecessem o que poderia ser algo parecido à democracia. Né? Outros desconhecem por completo o que isso teria significado. Né? Agora, o fato é que quando o Estado brasileiro ele expressa a sua dimensão brutal da sua necropolítica, aí a violência vai para todos os lados. Aí você abre a vala de Perus e você encontra, sabe, negros, favelados, aqueles que são classicamente espoliados de toda e qualquer possibilidade de direito para o Estado brasileiro, e você encontra estudantes, você encontra professores, você encontra todos. A gente se encontra na vala comum, no final das contas. Né? Então, exatamente, eu diria, contra isso, é fundamental a possibilidade de consolidação de estruturas de transversalidade radical. Né? E se tem alguma coisa que o discurso econômico consegue fazer, certo? É isso. E ele articulado com a consciência precisa dos circuitos de violência vinculados a grupos historicamente violentados, ele tem uma força triplicada, quadriplicada. Porque ele implica, ao mesmo tempo, uma mutação radical das estruturas de produção da vida social e uma mutação radical das estruturas de circulação, de visibilidade da vida social, de desejo da vida social. Né? Então, essa articulação ainda está para ser feita. Porque, para ser feita, aí vem a questão interessante. Eu insistiria, desculpem o marxismo tradicional, mas para ser feita, é necessário, muito claramente, as forças que procuram uma transformação da sociedade brasileira dizerem, mas espera aí, que tipo de regime econômico a gente quer, de fato? Quer dizer, que tipo de experiência de produção, de circulação a gente de fato quer? Porque a gente tentou, durante uma década, por exemplo, aqui, fazer uma espécie de civilização, processo civilizatório do capitalismo nacional. Né? Tentamos civilizar o capitalismo nacional. O que deu? Qual foi o resultado? Na configuração das forças sociais, qual foi o resultado? O Brasil nunca teve essa oportunidade de passar 13, 14 anos dentro de um mesmo horizonte político. É o mesmo grupo em situação democrática, ou em situação mais ou menos democrática. Né? Então, ele tentou. E veja qual foi o horizonte. Então, há um déficit muito claro, né, dentro do discurso de transformação social no país. Porque mesmo nessa situação de decomposição, não se sabe o que a esquerda realmente quer. Ninguém tem clareza do que ela quer. Ela quer o quê? Do ponto de vista das estruturas de governo, ela quer o quê? Ela quer voltar à institucionalidade. Porque, no fundo, e aí na universidade é o melhor lugar para dizer isso, porque, no fundo, vocês sabem isso muito bem, tanto quanto eu. Entre nós, o desejo que realmente existe é simplesmente que o Brasil volte 7 anos atrás. Não? Assim, como se fala, tudo seria bom se a gente tivesse em 2012, 2011. Eu já era feliz e não sabia. Né? Era tudo melhor. Eu não sei por que a gente reclamava tanto. No final das contas, olha o que deu. Né? Ou seja, tudo que se quer é voltar para trás. Né? É só isso. Né? Porque, afinal, ainda mais dentro da classe intelectual, como nós sabemos que é uma classe que se virou um esteio fundamental de um certo tipo de conservadorismo letrado. Certo? Porque, afinal de contas, nós surfamos com a globalização. Por mais que, do ponto de vista da estrutura material, os nossos salários, isso não tenha sido uma maravilha, mas, veja, todo esse processo de internacionalização, de circulação, a gente circula no mundo inteiro. Né? Você tem um outro tipo de experiência social, de integração. Nós somos uma classe integrada ao capitalismo global.
certo? E isso faz com que os setores fundamentais dessa classe integrada sejam radicalmente limitados na sua imaginação política em situações de crise. Eles não conseguem, a universidade não consegue mais sequer imaginar. Você percebe? Ela não consegue nem mais ser um horizonte de produção da imaginação social. Eu acho isso, a gente deveria começar por aí. Num momento onde o país grita, o país clama pela circulação da sua própria imaginação, como condição para que você possa pensar novos horizontes, certo? A universidade não consegue responder. Por quê? Bem, eu acabei saindo da sua resposta. Não deve... Boa tarde a todos. Aqui. Oi, Vladimir. Bom, eu estou para fazer a pergunta desde ontem. E eu vou fazer a pergunta que ficou para mim hoje. Assim, eu vou fazer uma pergunta curta. Existe uma elaboração possível para a violência? Porque o que eu vejo um pouco que a gente fala, não elabora, vive, não elabora, né? Eu fiz uma experiência semana passada com os alunos meus sobre, enfim, uma experiência de teatro, de imaginar, representar uma escola marxista, e foi bizarro, assim, porque a gente acabou se dando conta que a gente não tem nenhuma ideia de representação de uma experiência que a gente fala muito, né? E, então, a gente fala muito de Marx, a gente fala muito da transformação através de uma outra organização do trabalho, do Estado e tal. Se fala muito disso. E a gente repete e fala pouco, mas repete vivendo o autoritarismo. E, enfim, o fascismo, como a gente está discutindo hoje aqui. E como lidar, porque assim, o fascismo ele traz um risco real. E como lidar com essa baixa elaboração da violência? Eu penso que a gente fala muito, por exemplo, lá na psicologia e na educação, muito sobre a questão do suicídio, da depressão. E, por um lado, é uma face da violência, e, por outro, da humilhação. E de uma humilhação que aparece como uma violência real daí, que é a violência com relação ao outro, né? Que é a resposta mais sociopata, digamos assim, numa situação de eliminação do outro, né? De indiferença em relação ao outro, que eu acho que passa muito por essa questão da humilhação. Eu tenho pensado muito sobre esse viés do orgulho e do superego e dessa tirania superegóica que você colocou pensando o Estado, e eu estou pensando esse micro com esse macro, porque no micro tem a depressão, né, que é um superego sádico internalizado, mas também tem esse superego que se identifica com o ego e que acaba vivendo processos de humilhação que são inexplicáveis do ponto de vista do outro, né? Ninguém explica, por exemplo, que um menino entra dentro de uma escola e atira em vários colegas e atira em professores porque sofreu bullying. Porque é um menino branco, homem, heterossexual, e a gente sabe que na nossa sociedade quem sofre bullying principalmente são os negros, as mulheres e os homossexuais. Então, quer dizer, qual é a significação de ser humilhado e de internalizar essa violência, de não elaborar essa violência? E como é que a gente pode pensar isso num Estado, né? Embora eu pessoalmente eu discordo um pouco sobre essa reflexão que você fez sobre uma certa similaridade entre hoje o Estado que a gente vive hoje, né? Que é um estado de horror, assim, fica tudo. Eu na verdade fiz o meu luto da esquerda há uns 10 anos atrás, por causa de um processo meu, mas assim, hoje ainda eu vejo muita gente nesse estado de horror, dessa perda, né? Dessa perda de possibilidade de transformação através desse modelo de Estado democrático. Mas, de certa maneira, eu não concordaria que esse Estado democrático que a gente viveu até 7 anos atrás é igual ao que a gente está vivendo hoje. Eu acho que existem diferenças que são fundamentais, porque o simbólico ele faz parte da nossa experiência
de vida e ele mudou radicalmente, né? Só para, talvez, precisar melhor, talvez eu não tenha falado de maneira clara, em hipótese alguma eu quis dizer que as experiências são historicamente as mesmas, né? Só que eu simplesmente quis dizer que tentar recuperar a situação que nós vivíamos antes é impossível. Quer dizer, não se trata de dizer, não, a experiência social atual ela é autoritária da mesma forma como ela era 7, 8 anos atrás. Eu seria o último a fazer esse tipo de colocação. Simplesmente dizer que retornar à experiência anterior é impossível. Era isso que eu queria dizer, né? Por outro lado, acho que a tua questão ela levanta dois problemas interessantes. Quer dizer, o primeiro deles diz respeito ao que pode ser produzido nessas experiências, digamos, de grupo, essas experiências coletivas, né? E as dificuldades de que a produção ela realmente se dê. Eu lembraria que essa era uma questão absolutamente decisiva para alguém como Guattari, né? E não é à toa que, para ele, o horizonte de Laborde era um horizonte tão central, né? Porque o horizonte de Laborde, o horizonte da análise institucional, né, do qual Laborde fazia parte, essa ideia de que, entre outras coisas, o sofrimento psíquico ele também está vinculado, entre outras coisas, como as instituições funcionam. Porque, afinal de contas, uma das questões fundamentais que o sofrimento psíquico coloca, em especial alguns sofrimentos psíquicos como a esquizofrenia, diz respeito à rejeição, uma espécie de revolta contra modelos de submissão, de unidade e de hierarquia que estão pressupostos não só nas instituições aqui que nós conhecemos, mas mesmo numa instituição como a instituição hospitalar. E que seria possível, através de um trabalho no interior, um trabalho na plasticidade institucional, um trabalho no interior da estrutura hospitalar, quebrar lógicas de hierarquia, criar transversalidades, transferências transversais, ou seja, não só entre as figuras clássicas de autoridade, como o médico e por aí vai, certo? Mas, através desse processo, fazer circular, de uma certa maneira, uma outra dinâmica, que é uma outra dinâmica de local, de lugar subjetivo, né, que é indissociável de um processo de transformação política, né? Então, é claro, quer dizer, a dificuldade desses processos, elas são imanentes a situações locais, né, com os quais eles lidam, né? Mas eu insistiria um pouco nesse aspecto, quer dizer, havia, por exemplo, dentro desse horizonte, principalmente através da prática clínica do Guattari, né, uma crença de que era possível pensar não só em grupos assujeitados, né, ou seja, que não tem, mas em grupos sujeitos. E é muito interessante, como ele define o que é um grupo sujeito. É um grupo que toma para si sua própria dissolução. Ou seja, a sua dissolução não é um elemento, porque há uma transitoriedade do grupo, né? Mas ele vive essa transitoriedade de uma forma tal que essa transitoriedade ela não aparece como um elemento que deva ser defendido pelo grupo, custe o que custar. Então, a questão fundamental do grupo viu era só a autopreservação, né? E, ao absorver esse processo, né, quer dizer, juntamente com uma mudança da estrutura das hierarquias que estariam pressupostas em vários horizontes institucionais, a possibilidade mesma da produção ela se dá, né? Isso por um lado, né? Outra questão, quando você coloca a questão da violência, também passando um pouco, utilizando um pouco o que foi apresentado aqui na aula de hoje, eu insistiria o seguinte: por exemplo, quando Deleuze e Guattari utilizam a ideia de máquina de guerra, eles estão quase dizendo mais ou menos o seguinte: violência é algo que se diz de várias formas. O problema nunca foi a violência, né? O problema foi a submissão das figuras da violência à destruição do outro, através da ideia de uma submissão. A própria autodestruição pode ser vista como uma figura dessa natureza. Ou seja, mais um tipo de autodestruição que não é a autodestruição simbólica de si, dentro do processo de criação, né? Mas é a violência imaginária, né? Essa destruição da integridade, né, do outro, né, a partir de uma lógica de submissão. Nunca foi a violência o elemento que nos aterrorizou. O que sempre nos aterrorizou foi a submissão, né? Nós conhecemos vários processos violentos. Transformações subjetivas são necessariamente violentas, são dramáticas em vários aspectos, né? Você tem quebras de estrutura no interior do processo
de desenvolvimento de uma subjetividade que são absolutamente violentos sob todos os aspectos, certo? Só que há uma violência imanente à vida. Né? Só que o nosso problema é quando essa violência se transforma em uma figura da submissão, em uma figura da servidão. Né? Então, quando eles falam em máquina de guerra, é muito interessante esse elemento, que eles vão dizer, não, você tem um princípio nomádico de combate e violência. Né? Ele é constitutivo de uma filosofia da transformação. Filosofia da transformação, que acha que os processos de transformação eles se dão de maneira absolutamente não violentos, elimina a própria ideia de transformação. Só que a questão fundamental é outra, é que há uma dinâmica no qual essa violência se transforma simplesmente na representação espetacular da destruição e da guerra. Aí ela perde sua força plástica. Então, eu sempre insisti no aspecto os discursos que acreditam limitar a violência são normalmente os mais violentos. Né? São normalmente aqueles que, no fundo, acabam impondo um tipo de violência ainda pior. Né? Os discursos que compreendem a circulação da violência, porque as relações intersubjetivas são relações de dispossessão. Elas são relações... O próprio fato de entrar numa relação e esse processo, em qualquer que seja ela, esse processo obrigar a mudar a minha narração que eu tenho de mim mesmo, imaginar que isso é feito de maneira não dramática, que isso não seja uma autoviolência extremamente forte, que você narrar você de outra forma. Quer dizer, porque é uma reinscrição simbólica. Isso é uma coisa que o Lacan tinha muita percepção. Nenhum desses processos é feito sem uma forte carga de negatividade. Né? Agora, volto a insistir, isso nunca foi o nosso problema. Talvez o nosso problema é não saber como lidar com isso. Né? É não saber como compreender esse como elemento constitutivo da nossa experiência de vida. Né? E o outro problema é a redução da experiência da violência à lógica da dominação. Né? Okay? Não, acho que só... Se essa pudesse ser a última, que eu estou quase conseguindo mais falar. Ainda tem de noite, né? Opa, professor, bom. Eu estava assim, meio receoso de fazer a pergunta e tudo, mas eu acho que ela vem ao caso. Eu estava querendo saber se há uma relação do que o senhor falou como o ser social ser indissociável da dominação com a teoria das máscaras sociais. Porque eu analisei, eu pensei nisso durante toda a palestra, na verdade. Que assim, há uma relação nisso como uma relação um pouco meio que fascista, né, dentro das relações que impõem o uso das máscaras sociais. E quando o senhor falou isso, parece que vem um complemento para a própria teoria. Assim. Então, talvez eu tenha me expressado mal, na verdade. Não que eu acho que a existência do ser social ela é radicalmente dependente das experiências de dominação. Né? Eu diria, o problema do ser social é vinculado ao problema das estruturas de reconhecimento. Né? E é possível, sim, pensar processos de reconhecimento que não são processos de dominação. Né? E acho que todo o horizonte normativo das nossas lutas sociais se dá a partir dessa pressuposição. Né? Ou seja, há uma possibilidade de reconhecimento social. Certo? E que não passa necessariamente sobre a forma... Não passa em hipótese alguma sobre a forma da máscara, da assunção da máscara social, certo? Quer dizer, que é um topos rousseauista por excelência, né? Quer dizer, que é o domínio da vida social, o domínio necessário da alienação, né? Então, uma teoria do reconhecimento ela pode ser muito sensível aos tópicos da sujeição e da alienação social, mas ela organiza o seu horizonte normativo a partir da possibilidade de que a experiência das relações sociais ela seja liberada da alienação. Né? Isso significa, entre outras coisas, perguntar em que condições o reconhecimento não é simplesmente uma recognição, mas é um processo efetivo de transformação, né? Onde o ato de reconhecer outro, né, ele produz uma dinâmica indevida no interior da vida social. Né? E aí isso acho que seria
É a maneira com que eu entenderia a questão. Né? Essas relações do uso da máscara seriam uma espécie de imposição de quem, por exemplo, estivesse dentro do grupo. Se você pertencesse ao grupo X, você seria obrigatoriamente usar uma máscara para pertencer àquele tal grupo, àquele tal estilo. E isso é perder o princípio da autoidentidade, né? Então, assim, você deixa de você ser você para pertencer a uma outra coisa que você usa momentaneamente. Não, tudo bem. Eu estou entendendo a questão, mas você, talvez perceba a complexidade do que você está tentando dizer, eu imagino. Você deixa de ser você. Você já pressupõe aqui que tem um você originário e tem um você social. Já a gente poderia já colocar essa questão, mas o que te garante que existe um você originário? Né? Quer dizer, o que te garante? Porque o uso de máscara, tal como você está descrevendo, é uma coisa assim, ela mascara algo. Mas em que condições esse algo aparece de que maneira? Esse algo, primeiro, não seria ele também uma máscara? Nesse sentido? Ou será que seria interessante falar nessas dinâmicas onde a alienação parece literalmente a perda de um eu profundo em relação ao eu de superfície? Talvez aquilo que é profundo não seja exatamente um eu. E essa talvez seja uma questão interessante a se colocar. Né? Então, algo que você não poderia nomear desta forma. Né? O que coloca várias questões sobre então, o que seria reconhecer isso. Né? É uma maneira de pensar o problema. Okay? Bem, eu pediria que a gente parasse agora, porque acho que eu não consigo mais. Né? De toda forma, obrigado pela presença de vocês nesses 2 dias. Bom, pessoal, então eu queria agradecer novamente a presença do professor Vladimir aqui no minicurso. Agora, às 7 horas, lá no auditório do IPOL, a gente vai fazer uma mesa redonda para discutir o último livro dele, que chama Dar Corpo ao Impossível, que é um livro sobre Adorno. Tá? Então, estejam convidados.